Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Boa tarde a todos! Hoje, na aula de português, nós iremos falar sobre o acento agudo e o acento circunflexo. Bom, esse sinal aqui é o sinal do acento agudo. Lembrando que o acento agudo, ele só pode ser usado nas vogais A, E, I, O, U. Ou seja, o acento agudo é usado em todas as vogais. Mas o acento agudo usado nas vogais E e O, ele tem um som mais aberto. Quando as vogais E e O é acentuada com o acento agudo, o som fica mais aberto. Por exemplo, aqui, ó, América. A sílaba o som dela fica mais aberto. Também acontece na palavra ótimo. Ó, quando eu falo ótimo, a sílaba O ela sai com um som mais aberto. Vocês vão conseguir perceber a diferença quando eu falar um pouquinho sobre o acento circunflexo. Aí eu volto para mostrar para vocês esses exemplos. Bom, o acento circunflexo é esse sinal aqui, aquele que a gente chama de chapeuzinho. Ele só pode ser usado nas vogais A, E e O. Nas vogais E e O, ele fica com um som mais fechado. Então, quando as vogais E e O for acentuada com acento circunflexo, vocês vão saber que aquela palavra tem um som mais fechado, como acontece na palavra tênis e na palavra cômodo. Olha a diferença, ó. América, tênis. Na palavra América, o som fica mais aberto e na palavra tênis, quando é acentuada com circunflexo, fica com o som mais fechado. Vamos ver com a letra O. Ótimo, cômodo. Dá para perceber a diferença entre o acento agudo e o acento circunflexo. Vocês não podem esquecer que o acento agudo é usado em todas as vogais, já o acento circunflexo apenas nessas vogais. Na vogal A, na vogal E e na vogal O. Bom, vocês irão fazer a página 66, que fala sobre um trecho do texto da página anterior. Aí vocês podem observar que foi destacada uma frase, né, que é: socorro, socorro, o Marquês de Carabás foi assaltado. Aí vocês vão vão perceber a sílaba tônica. Lembra que a tia falou lá no outro vídeo que é sílaba tônica? Que sílaba tônica é aquela sílaba que é pronunciada com mais força, com mais intensidade. E vocês vão diferenciar, né? Vão escrever a sílaba tônica da palavra Marquês e da palavra Carabás. E vocês vão conseguir também perceber a diferença da tonicidade das palavras Marquês e Carabás. Como eu falei, Marquês, a letra E fica com um som mais fechado, Carabás com um som mais aberto, porque é acentuada com acento agudo. Depois de fazer a leitura, né, vocês irão realizar o número 2 e a página 67 também, que é essa página aqui. Na página 67, no número 3, tem uma atividade que é muito interessante. A gente vai conseguir perceber o quanto os acentos são importantes nas palavras. Aí tem o exemplo da palavra camelo. Ó, vou escrever aqui para vocês. Camelo. O que é o camelo? Camelo é um animal, como vocês já sabem. E quando eu coloco o acento circunflexo, vira camelô. E o que é camelô? Camelô é aquele profissional que trabalha na rua, né, vendendo algumas coisas. Tem também aí na palavra metro. Metro. Quando eu falo de metro, estou falando da distância. E quando eu coloco o acento circunflexo, vira metrô. Tá vendo como é que muda? Metro e metrô. Quando eu falei aqui, ó, do acento circunflexo na vogal O. O metrô é aquele transporte, né, que as pessoas usam para se locomover. No livro de vocês também tem o exemplo da palavra maio.
Maio é um mês do ano, né? E quando eu coloco o acento circunflexo, vira maiô. E maiô é as roupas que as meninas usam para ir para a praia, tomar banho de piscina e tudo mais. Bom, depois de realizar essa página, que é a página 67, vocês vão finalizar essa parte. Aqui eu trouxe para vocês algumas palavras para a gente acentuar juntos. Vamos lá. Lembra, voltando no assunto lá da sílaba tônica, quando eu vejo que uma palavra é acentuada, eu sei que a sílaba tônica está naquela sílaba, a mesma coisa acontece quando eu quero achar onde eu devo acentuar na palavra. É só eu procurar pela sílaba tônica. Lembrando que todas as palavras têm sílaba tônica, mas nem todas as palavras são acentuadas. Aqui na palavra açúcar, ó, quando eu chamo pela palavra açúcar, açúcar, eu sei que a sílaba tônica está aqui, ó, na sílaba su. E eu também sei que na vogal U eu não posso usar o acento circunflexo. Então aqui eu sei que é o acento agudo. Então na palavra açúcar nós acentuamos na vogal U. Português. Tá vendo que o português, o som, a última sílaba é um som mais fechado? Então eu sei que eu uso o acento circunflexo. Na palavra prêmio, se eu não sei onde eu vou acentuar naquela palavra, eu chamo pela palavra, ó, prêmio. A sílaba tônica é a sílaba pré. Então eu sei que aqui ela é acentuada. Então eu uso aqui no caso eu uso o acento circunflexo. Na palavra armário, armário, o som é mais aberto, então eu sei que eu vou usar o acento agudo. Na palavra alfabética, alfabética, o som também é aberto, então eu sei que vou usar o acento agudo. Agora na palavra infância, como a gente pode perceber, infância tem um som mais fechado, tanto por conta do acento circunflexo, quanto por causa da consoante que vem depois. Na palavra xícara, eu chamo pela palavra xícara. E eu sei que o som é mais aberto, então eu uso o acento agudo. Na palavra três, o acento que eu uso é o acento circunflexo. Mês, ó, três, mês, tem um som parecido. Então eu sei que é o acento circunflexo, porque é um som mais fechado. Olha a diferença de mês para pé. Conseguem perceber? Ó, mês, pé, tem uma grande diferença quando a gente pronuncia. Então, pé é com acento agudo porque é uma palavra com som mais aberto. Relógio, eu também uso o acento agudo. Buquê, quando eu chamo pela palavra buquê, eu sei que a minha sílaba tônica está na sílaba que. Então, essa sílaba aqui é acentuada. E eu sei que é o acento circunflexo por conta do som que é mais fechado. Mecânico. Na palavra mecânico, acontece a mesma coisa que na palavra infância. Além do som ser fechado por causa do acento, né? O acento circunflexo dá uma ideia mais de uma palavra, de um som mais fechado. Aqui tem uma grande influência da vogal, da consoante N, que também influencia quando a gente pronuncia. Helicóptero, o acento é na sílaba có. Família, eu chamo pela palavra família. A sílaba acentuada é a sílaba mi, a vogal i. Óculos, o acento na palavra óculos é o acento agudo, porque o som é mais aberto. Na palavra gêmeo, deixa eu te reforçar um pouquinho aqui para não ficar claro. Na palavra gêmeos, para eu acentuar, eu chamo pela palavra gêmeos. Gêmeos. A sílaba tônica é na sílaba G. Então, o acento circunflexo, que é um som mais fechado, fica na vogal E. Silêncio. O acento é na vogal E também, ó. Silêncio.
Acontece também, como eu falei, do exemplo da palavra mecânico e infância. O N também influencia nesse som. Na palavra exército, exército, o som é mais aberto. Deixa eu trocar de piloto, só um minuto. Agora vai ficar com o piloto preto, tá? Exército. O acento é o acento agudo. Então, quando eu chamei pela palavra exército, exército, eu percebi que é um som mais aberto, eu acentuo com acento agudo. Na palavra vovô e vovó, a gente pode perceber que ela é escrita da mesma forma. O que muda são os acentos. Por exemplo, vovó é o que tem o acento que tem o som mais aberto, então eu uso o acento agudo. Vovô tem o som mais fechado, então eu uso o acento circunflexo. Na palavra café, o som também é aberto, então eu uso o acento agudo. Então vamos relembrar. Acento agudo é esse sinal aqui e ele pode ser usado em todas as vogais. Já o acento circunflexo é esse sinal aqui e ele só pode ser usado nas vogais A, E e O. Bom, depois disso, vocês vão fazer a atividade do caderno. A tia vai disponibilizar essa atividade aqui para vocês em documento, igual a gente costuma fazer. A tia vai mandar em PDF e vocês vão copiar no caderno. Aqui, no número 1, tem algumas palavras que vocês vão acentuar corretamente. Em seguida, vocês vão ler a frase e vão ver qual palavra se encaixa melhor naquela frase. No número 2, vocês também vão acentuar as palavras. Até algumas palavras que nós usamos aqui também tem nessa atividade. E vocês vão organizá-las no grupo de acentos agudos e no grupo de acentos circunflexos. Vocês vão organizar as palavras. No número 3, vocês vão marcar a alternativa onde todas as palavras estão acentuadas corretamente, tá bom? Na hora de marcar, vocês têm que ver se todas as palavras estão acentuadas corretamente. No número 4, vocês vão pesquisar em jornais e revistas palavras que são acentuadas, com o acento agudo e o acento circunflexo. Bom, em seguida, vocês irão realizar a atividade da página 68 e da página 69. Na página 68 e 69, nós estamos falando de ortografia. Nós estamos falando das sílabas já, gé, gi, jó e ju. Aí, no número 1, vocês vão ler as palavras em voz alta. Ó, eu vou ler com vocês. Jacaré, jegue, jipe, joelho, jujuba, jaca, sujeira, canjica, jogo e juiz. Quando a gente fala já, jé, gi, jó, ju, a gente percebe que o som do J, ele não muda, ele permanece, ó, já, Gé, ele permanece o mesmo som. O que influencia é a vogal que vem depois da letra J, tá bom? Então, o som do J, ele permanece mesmo diante de qualquer vogal. No número 2, vocês vão escrever palavras que comecem, né, com a letra J. Vocês vão citar meses do ano, nome de alguns animais, nome de pessoas também. No número 3, vocês irão completar a cruzadinha. No número 4, vocês vão formar novas palavras a partir da palavra que está como exemplo. Por exemplo, aqui, ó, jeito. Na resposta, jeitoso e ajeitado. No outro exemplo, deixa eu ver, chuva, chuvisco, chuvarada, chuveiro. Então, vocês irão fazer com todas essas palavras. No número 5, vocês vão desembaralhar as sílabas e descobrir quais são as frutas que estão sendo representadas aqui pela imagem, tá bom? Não esqueçam de caprichar na letrinha, tá bom? Façam as atividades com muito capricho, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!